Nós, quando falamos de educação cristã, nós estamos falando de sabedoria, que é um atributo também divino e que é o que nós realmente almejamos ao buscarmos uma educação. No fundo, a educação ela deve apontar para a sabedoria, num sentido até muito mais amplo do que a sabedoria grega, num sentido mais amplo do que a sabedoria almejada e amada pelos filósofos, estes amantes da sabedoria, não é? Porque a sabedoria é um atributo do próprio Deus. E nós começamos aqui, né, mais ou menos onde paramos na última vez, tratando dos motivos da sabedoria de Deus ter vindo até nós. E aí começa o Santo Agostinho. Se bem que a sabedoria de Deus esteja presente em toda a parte aos olhos interiores puros e sãos, ela dignou-se também a aparecer aos olhos carnais dos que têm a vista interior impura e enferma, visto que o mundo, por meio de sua própria sabedoria, não pode reconhecer a Deus, aprove a ele, na sua sabedoria divina, pela loucura da pregação, salvar os que creem. Uma citação de São Paulo, né, na primeira carta aos Coríntios, que fala da loucura da pregação. Bem, aos olhos puros e sãos, a sabedoria de Deus é conhecida, está presente em toda parte. A quem tem o olho puro e são, o olho interior puro e são, Deus se manifesta em toda a parte. Mas ela dignou-se, por caridade, por amor, também a aparecer aos olhos carnais dos que têm a vista interior impura e enferma. Acho que isso está bem compreendido, né? Porque o mundo não pode conhecer pela sua própria sabedoria, pela sabedoria carnal, certo? Isto é, sem a graça de Deus, não é possível conhecer o próprio Deus. Deus precisa agir na alma das pessoas para ser conhecido. Quando se diz que a sabedoria de Deus veio a nós, dá-se a entender que não veio percorrendo espaços locais, mas sim aparecendo aos homens em carne mortal. De fato, veio ali onde já estava, porque estava no mundo e o mundo foi feito por ela. Mas como os homens formados à imagem do mundo, e portanto chamados com muita razão pelo nome de mundo, entregaram-se ao gozo da criatura, arrastados pela concupiscência, em vez de se entregarem ao Criador, esses homens não reconheceram a sabedoria de Deus. Por isso, diz o evangelista, o mundo não o conheceu. Em conclusão, o mundo não pode conhecer a Deus pela sabedoria humana, porque, pois, ele veio se já estava aqui, e a não ser porque aprove a Deus salvar os que creriam pela loucura da pregação. Então, bem, existe um caminho racional para se aproximar de Deus, e realmente, por exemplo, a própria existência de Deus, segundo a doutrina cristã, não é matéria de fé, né? Chegar à conclusão, Deus existe, não é matéria de fé, é matéria de sabedoria humana, certo? Todo o homem com reta intenção e que refletir, por mais brevemente que seja, chegará a essa conclusão. Agora, a verdadeira sabedoria não é somente sobre a existência de algo, certo? Isso, mal e porcamente comparando, nós podemos conhecer a existência desse copo de café aqui sem saber qual é a matéria que o copo é feito, como é o fruto do café, como é o processo até que ele se torne, né, de secagem e torragem e tudo isso, até que ele se torne essa bebida aqui. Mas mesmo assim nós conhecemos a existência do café, certo? E pelos próprios dados dos sentidos, nós chegamos a esse conhecimento.
E depois disso, nós ainda sabemos que, por mais que nós não consigamos de imediato rastrear todo o processo que faz com que eu tenha um copo de plástico com café dentro na minha mão, eu não saiba de onde vem o plástico, certo? Quais são os componentes químicos do plástico, e nem do café, e nem nada disso. Eu sei que existe uma causa para todas essas coisas, e que houve um processo e que ele é minimamente complexo até chegar aqui, né? Essa é uma conclusão lógica. Agora, para eu realmente conhecer a química dos plásticos, certo? A todo o processo agrícola de plantação do café e depois de, né, como manufaturar todo esse produto até que chegue isso, bom, isso aí já eu não tenho mais como ter acesso pela simples observação do produto final que eu tenho aqui na minha mão, né? Eu precisaria de um esforço muito maior até chegar a essa conclusão. Com relação a Deus, né, o esforço é muito maior. Se para nós conseguirmos conhecer aqui sobre o café, imagina com Deus, certo? E não é possível sem a revelação, sem que isso parta do próprio Deus, como Deus vem até nós e se manifeste, certo? E então essa é a grande questão que Santo Agostinho põe aqui, porque ele vai dizer que essa manifestação está registrada nas próprias Escrituras Sagradas, certo? E sem isso não é possível, então, conhecer a Deus.